Em meio às lutas e tempos tão difíceis, Deus não tem desamparado os que creem nele. Eu vou confiar em Ti, Senhor, testemunhar desse grande amor. No programa Vida Plena através da fé, oração e a pregação simples e objetiva da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa Vida Plena através da fé. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o pastor Luciano Archila e nós vamos aí pelos próximos minutos falando do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Hoje aqui tem palavra de Deus, aliás, tem todos os dias, né? Eu sempre venho com a inspiração, com muita vontade, eu sei que essa é a minha missão, mas eu nunca deixo de trazer a Bíblia aqui no estúdio da Rádio Gospel Capital, visto que é a Bíblia, é a palavra, é aquilo que sai da boca de Deus que faz com que a pessoa experimente uma mudança. Já pensou em experimentar uma mudança, feito aquela da água para o vinho? Já pensou você começar a viver uma nova vida que te renda colheitas maravilhosas? Porque afinal de contas, vamos concordar, só tem sido tragédia, só tem sido notícia ruim. As coisas não estão dando certo já há muito tempo. Bom, eu sempre faço uma reflexão quando eu estou passando por momentos turbulentos na minha vida. Lembrando que momentos difíceis não são um castigo de Deus, nem sempre está associado com o que estou fazendo, seja bom ou seja errado. Mas eu sempre faço essa análise, preciso fazer essa análise todos os dias. O momento que eu estou vivendo tem a ver com as escolhas que eu estou fazendo ou tem a ver com um tempo que o Senhor está permitindo para me ensinar alguma coisa? Eu sempre faço isso. Via de regra, às vezes Deus permite coisas difíceis na vida da gente para a gente aprender, mas na categoria de exceção a gente também está fazendo coisa errada. Às vezes a gente não está tomando a decisão que é correta, a gente não está olhando para a palavra de Deus. Qualquer pessoa que olha para a palavra de Deus e decide obedecê-la, pode ter certeza de uma coisa: vai encontrar forças em Deus. Por pior que seja a adversidade do momento, Deus vai comunicar a você verdades. Ele vai acrescer a sua fé para você passar pelo momento difícil. Vai te encher de esperança. Agora, quando nós não estamos olhando para Deus, além de a gente de repente amargar um monte de coisa ruim na vida, a gente não vai ter essa força, a gente não vai ter essa fé. E essa fé é a ferramenta mais importante que todos nós podemos ter. Essa que é a grande realidade, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu já quero ir direto para a palavra de Deus. Bom, hoje é dia 19 de julho de 2024, meio-dia e 4 minutos, estamos ao vivo aqui do estúdio da rádio. Antes de chamar a vinheta, se você quiser mandar mensagem para mim, 11 96767 3553, 11 96767 3553, seja agora na hora da palavra, seja no momento dos louvores e até mesmo quando o programa acabar. O WhatsApp da rádio fica ativo aqui, não é desligado em momento nenhum. Vinheta que anuncia a prédica da palavra de Deus. Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Salmo de número 40. Os salmos, né? Sempre tem muitas coisas boas a nos oferecer. Eu sempre gosto de fazer a leitura desse livro que está cheio de segredos e segredos que Deus quer revelar.
Sempre que nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante de um mistério. Mas quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, então aquilo que era segredo se torna revelação. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui no Salmo de número 40, a começar do versículo de número 1, que diz assim: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Olha só, quando Deus nos fala a respeito de paciência, pode ser que num primeiro momento a gente não processe isso da melhor forma possível. E sabe por quê? Porque paciência é uma coisa que muitos já tiveram, estão perseverando em paciência. Eu me lembro que uma vez a minha irmã, filha da minha mãe, irmã biológica mesmo, ela estava passando por momentos difíceis na sua vida, estava vivendo um problema sentimental muito forte na sua história, estava em vias de separação, de divórcio, e ela veio falar comigo, ela veio buscar uma palavra através da minha vida, e eu me lembro que eu entreguei exatamente essa palavra para ela, porque senti de Deus, porque quando ela me relatou o seu problema, quando ela veio buscar conselhos, o Senhor tocou no meu coração para dizer a ela, para ela ter paciência, que Ele estava no controle de todas as coisas. E eu me lembro que a reação dela foi bastante inesperada por mim, porque ela disse: mas eu já estou há tanto tempo esperando que Deus resolva esta situação, por que Ele não resolve logo? Eu disse que primeiramente Deus não era empregado dela e nem empregado meu também. Deus tem o seu tempo de agir. Deus não é obrigado a fazer as coisas no momento em que a gente acha que as coisas devem ser feitas. A minha relação com Deus é de subordinação, não de comando, domínio. Primeiro, nós temos que entender que quando Deus quer fazer, está feito. Quando Ele não quer fazer, cabe a cada um de nós esperar, seja pelo livramento, seja pela restauração, em qualquer uma das áreas da vida. Agora, paciência é uma coisa que a gente não está ou não está querendo se adaptar muito, porque especialmente o presente século é fast, é rápido. Vivemos, de novo, trago aquela ideia para te dar uma alegoria, né? É uma comparação que faço para que você construa o entendimento daquilo que eu estou te passando agora. Nós estamos vivendo uma miogização da nossa fé, uma miogização da nossa vida cristã. E o que o Senhor quer falar com isso, pastor, quando fala de miogização? Miogização do miojo mesmo, né? Do macarrão instantâneo. Às vezes nós tratamos Deus como um cozinheiro de macarrão instantâneo. Eu preciso disso. Espera, calma, 3 minutos está na tua mão. Às vezes nós tratamos Deus como um pasteleiro. Com todo respeito eu estou dizendo isso. Porque você vai numa barraca de pastel, na feira, né, na feira livre, e você pede um pastel 3 minutos, 4 minutos depois, às vezes até antes, a coisa está pronta. E com Deus as coisas não funcionam desta maneira. Agora, quando nós recebemos uma palavra de Deus, onde nos é pedido paciência, onde nos é feito promessas, veja que às vezes nós nos encontramos com Deus e com a sua palavra, nem sempre a gente é tirado daquela situação que incomoda, que é difícil. Às vezes no encontro com Deus, nós recebemos dele não a solução do problema, mas nós recebemos alegria em momentos de tristeza, suporte quando a gente pensa que está sozinho. Quando Deus fala com a gente, só o fato dele falar com a gente já anima a nossa fé, porque quando nós ouvimos a voz dele, fica subentendido que ele está por perto. Você só vai ouvir a voz de alguém que está por perto. Entendeu? Se alguém estiver muito longe de você, a menos que grite, e o nosso Deus não grita, mas a menos que alguém grite, você não vai ouvir a voz da pessoa. Agora, quando você ouve a voz de Deus na sua alma, nos seus ouvidos espirituais, quando você sente ecoar a voz do Redentor dentro do seu coração, isso por si só
já é alívio, já é alento. Quantas vezes na minha vida eu precisava de um milagre urgente, pensava eu que era urgente, precisava daquele momento de socorro, mas daí veio a voz de Deus, não entregando aquilo que eu estava querendo propriamente dito, mas simplesmente, somente de ouvir a voz, somente de ser alvo de uma promessa, o meu coração, ele já se alegrou de uma maneira muito interessante. E também é bacana a gente dizer que às vezes a gente acha que precisa de algo porque precisa e precisa naquele momento, precisa naqueles dias. Quando você ouve a voz de Deus, você percebe que não é uma situação tão urgente. Mais do que o milagre, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mais do que ter contato com a bênção, eu preciso ter um toque do abençoador no meu interior. É mais ou menos assim que funcionam as coisas com Deus. E Deus admira demais as pessoas que se submetem ao tempo de paciência. Deus nunca perdeu para o tempo. Deus nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Agora, até mesmo na Bíblia Sagrada, quando duas irmãs, Maria e Marta, chamaram Jesus urgente, elas precisavam do milagre urgente para curar Lázaro, que no momento desse pedido ainda estava vivo. Ele estava por morrer e de repente ele morreu, a situação era muito grave. Um pouco antes, Jesus mandou um recado para as irmãs que o haviam chamado de modo urgente. Ele não iria naquele momento, ele se demoraria ainda onde estava. Aí a morte chegou primeiro. Será que houve algum descompasso, alguma falta de equilíbrio? Não, absolutamente. Sabe por quê? Porque Deus não chega atrasado, ainda que a morte chegue antes, ainda que a escassez financeira de repente apareça antes dele, ainda que muitas coisas aconteçam e a gente de repente diga, puxa, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Não foi isso? Que quando ele chegou na região de Betânia, para atender o pedido daquelas irmãs, ele chegou, mas Lázaro já estava morto. E aí uma das irmãs disse assim, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Que diferença faz se Jesus chega depois da morte, se ele tem o poder de ressuscitar? Qual é a diferença, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo aqui pela Rádio Gospel Capital, que vai fazer, se ele é capaz de trazer da sepultura quem na sepultura já está? Não faz a menor diferença, e não fez mesmo. Ele então ressuscita Lázaro. Então a enfermidade que ali estava antes não produziu de maneira definitiva os seus efeitos, os efeitos desejados, que era liquidar com a vida de Lázaro. Lázaro ressuscitou. Então, nesse ponto de vista, debaixo dessa ótica, nós vamos perceber que ele nunca se atrasa. Quando ele pede paciência, essa é uma coisa nossa. Ele está dizendo assim, olha, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou pedindo paciência para você, porque você acha que eu vou chegar atrasado, quando na verdade, até se a tragédia chegar antes de mim, não vai fazer a menor diferença, porque eu sou aquele que acalma a tempestade, sou eu aquele que restaura o que aos olhos dos homens já está destruído, sou eu aquele que traz a vida quando a morte já levou. Então quando eu entendo de todas essas coisas, quando os meus olhos percorrem pela Bíblia Sagrada, quando eu vejo que não faz a menor diferença quem chega primeiro, se é ele ou se é a tragédia, quando eu percebi que não faz a menor diferença, eu comecei a entender essa palavra de uma maneira um pouco mais específica, e é debaixo desse cuidado de Deus que eu tenho me movimentado. Veja que o salmista, ele diz o seguinte: esperei com paciência pela ajuda de Deus. Primeiro, o Senhor, né? Eu esperei com paciência porque certamente quando eu mais precisei, ele me ouviu. Não me atendeu, mas me ouviu. Quer dizer, então ele espera com paciência pela ajuda do Senhor com uma certeza. O versículo continua assim: ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. É o que eu estava falando até agora, basta que ele ouça, basta que eu saiba que ele está no controle, que ele não é alguém atrasado,
que o despertador de Deus não está com problema. Deus não precisa ser despertado para se lembrar que eu estou precisando dele. Você precisa de um despertador para você acordar, porque senão você perde o horário, você chega atrasado na empresa onde você trabalha. O nosso Deus sequer dorme. Quem é que precisa de despertador é quem dorme. O nosso Deus não dorme. A Bíblia nos diz que sequer ele cochila. Quer dizer, se nem cochilar ele cochila, meu amigo, ele está atento ao que você está vivendo, ao que você está passando. Cada palavra que sai da sua boca na forma de oração é captada por Deus, é guardada diante de Deus. E mesmo quando a sua boca está calada, ou seja, quando você está dormindo, por exemplo, a tua voz fica gritando nos ouvidos de Deus. Ele não se esquece nem um momento das tuas lágrimas, do seu pedido de socorro. Ele não deixa nada escapar do controle. Ele não é uma figura indiferente ao que você está passando. Então, quando ele te pede paciência, segura esse BO, meu amigo, porque Deus, ele nunca se atrasou. Se ele está te pedindo paciência, esse é um bom sinal. Quando Deus pede paciência para você, esse talvez seja o melhor sinal que você, de repente, está esperando. Chegou para você. Se ele está te pedindo paciência, é que ele está assumindo toda a responsabilidade. Versículo de número 2, e a gente não sabe, né? É interessante que a gente saiba de uma coisa. Entre um versículo e outro, parece que é assim, né? Questão de 1 minuto ou 2. Você sabia que na Bíblia Sagrada, um texto que às vezes tem 3, 4, 10 versículos, pode ter se demorado 10 anos, 20 anos. A gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente acha que tudo aconteceu naquela mesma semana, quando na verdade aquilo foi processo. Quando as pessoas começam a contar vitória depois de se lamentarem, às vezes se passaram mais de 5 anos, 10 anos, quase uma vida inteira. Então veja que hoje eu estou falando bastante de tempo para você entender que a tua paciência talvez tenha se esgotado. E quando a paciência acaba, a gente fica nervoso. Já viu uma pessoa impaciente? Ela está nervosa com todo mundo. O marido fica nervoso com a esposa fica nervosa com o marido. Os pais ficam irritados com os filhos, perderam completamente a paciência. Você, essa criatura que talvez esteja sem nenhuma paciência, isso está deixando você mal. Você não aguenta esperar absolutamente nada. Tem gente que nem o miojo consegue esperar, nem o pastel fritar consegue esperar. E com Deus a nossa relação, sobretudo, precisa ser uma relação de paciência. Porque enquanto está doendo eu estou aprendendo, enquanto Deus está permitindo algumas coisas, eu estou sendo aperfeiçoado. Se não for a paciência, se eu não trouxer a paciência como uma aliada para a minha vida, eu dificilmente vou experimentar as coisas de Deus. Uma pessoa que é paciente é uma pessoa que vai se livrar da ansiedade. Os ansiosos são irritados, são impacientes. Então veja que a Bíblia Sagrada é um exercício de equilíbrio psicológico, de equilíbrio mental. Hoje pode ser que você não receba o que você veio buscar. Contanto que você receba paciência, fé, esperança, você já vai sair daqui hoje transformado. Eu espero que você toque hoje na bênção. Mas enquanto você não toca na bênção, se abrace com o abençoador. Tem uma menina que veio aqui no programa das Mulheres Intercessoras, o nome dela é Michele. Ela disse uma frase, só que tem mais de 3 anos, eu nunca mais me esqueci. A minha memória fotografou isso, está dentro de mim. Enquanto a porta não se abre para você, senta aí em algum lugar no corredor e fica esperando. Uma hora ela vai se abrir. Se você estiver no corredor das portas, uma hora a porta vai se abrir para você. Agora, se a porta não se abre, você sai correndo desse corredor, você saiu do espaço onde as portas se abrem. Pense e reflita também a respeito disso. E aí vem o versículo de número 2, que pode ter tido um saldo de anos aqui. Olha só o que diz o versículo de número 2. O 1, eu esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. O versículo de número 2 vem contando o testemunho, mas não foi da noite para o dia. Ele teve que ter paciência. Esperei com paciência. Então entre o 1 e o 2 tem um salto temporal. Foi ali a sua paciência que foi suporte para ele, que fez com que ele
teve a condição de se assentar e esperar essa porta se abrir. Versículo de número 2 vem contando aqui então o seu testemunho agora. Tirou-me de uma cova perigosa. Quanto tempo ele deve ter ficado nessa cova perigosa? Eu não sei. De um poço de lama. Tudo isso aqui está falando de dificuldades que se encontra na vida. Nem sempre é literal, tá? Nem sempre ele esteve em uma cova, assim como Daniel. Na história de Daniel, Daniel literalmente esteve na cova. Mas a cova pode ser um desemprego, pode ser um desarranjo na vida sentimental, pode ser uma falência, uma porta que se fechou, pode ser um projeto que não deu certo. E aí a gente precisa de paciência, né? Porque quando a gente vê tudo dando errado, quando a gente está dando o nosso máximo, mas nada está acontecendo, se você não tiver paciência nesse momento, visão espiritual nessa hora, então você acaba morrendo dentro daquela situação. Uma morte, obviamente, também espiritual. O versículo de número 2 continua assim: ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Mas nem sempre foi assim. Você vê que o versículo de número 2 tem aqui sugerido uma distância com o versículo de número 1, mas ele está contando a vitória dele. E se ele não tivesse tido paciência lá no versículo de número 1, como é que seria? Certamente ele estaria ainda na cova das dificuldades, ele estaria ainda no poço de lama das tragédias, mas não, agora ele está com os seus pés em uma rocha, ou seja, em um lugar de segurança. Se você tiver paciência, se você conseguir entender que o nosso Deus é processual, cedo ou tarde ele te firma em cima de uma rocha. E a rocha aqui nesse aspecto significa um lugar de vitória. Versículo de número 3. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Se tem um lugar gostoso para você aprender um hino de louvor a Deus, uma nova canção, espiritualmente falando, mais uma vez, é nesse lugar em que as coisas parecem não estar dando certo. É onde você percebe muito mais a tragédia do que a solução. É nesse lugar de tragédia onde a gente consegue cantar um hino de louvor a Deus. Se você for ver bem, direitinho, nesse momento de extrema dificuldade, liga o teu pensamento com Deus. Ele vai te dar revelações incríveis. E você vai conseguir entender as coisas espirituais. Esse hino de louvor, esse cântico novo tem a ver com o processo do aprendizado. Eu estou aprendendo, está doendo, mas enquanto dói eu estou aprendendo. Enquanto as coisas parecem tão nebulosas e de fato estão, eu estou enxergando através dessa névoa, através dessa nuvem cinzenta, algo melhor para a minha vida lá na frente. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor, é o que continua dizendo aqui o versículo de número 3. E neles porão, e nele, melhor dizendo, porão a sua confiança. Versículo de número 4, o testemunho continua. Se você tiver paciência, você vai ter um testemunho para contar. Mas se você não tiver, o que vai acontecer com você nesse momento tão difícil? Eu costumo dizer por aqui que o desespero não paga o boleto. Até porque se o boleto fosse pago no desespero, tudo bem, aí a gente teria uma razão para se desesperar. Mas boleto não arruma, desespero não paga boleto, desespero não arruma casamento fragilizado, desespero não nos permite nem tomar as decisões acertadas. Não tem como. No momento do desespero, você só foca na dor, você nunca foca no propósito. No momento do desespero, você só olha para a dúvida e você nunca experimenta, nesse momento, viver em alto nível a sua fé. O desespero é como um cadeado que te tranca em algum lugar onde você não consegue experienciar os melhores dons, os seus talentos, os talentos que Deus te deu. Você não consegue colocar nada em curso, nada em ação, porque você está trancado, trancada na gaiola do desespero. Versículo 4 diz assim: feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Então, ele chega a uma conclusão: felicidade no momento da prova só tem quem serve a Deus. No momento da prova, tem gente que vai recorrer, quando se fala de ídolos aqui, não apenas aqueles que estão pendurados na parede, não apenas aqueles que estão
pendurados em uma correntinha no pescoço. Não, às vezes os ídolos são as pessoas que teoricamente podem resolver seus problemas. Tem problemas que as pessoas vão te ajudar a resolver, mas existem situações na sua vida que só Deus vai poder fazer alguma coisa por você. Então ele dá um testemunho que a felicidade mora no peito daqueles que servem a Deus. E que ele descobriu, olha, veja, que se ele está falando com tanta autoridade, talvez no pior momento da vida dele, ele recorreu a ídolos. Ele recorreu a gente que tinha sobrenome importante. Ele recorreu a deuses que não podiam fazer nada por ele. E esses dias eu preguei que os ídolos têm uma coisa em comum. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm narizes, mas não cheiram. Mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Eles têm cabeça, mas a cabeça está oca. Não tem absolutamente nada dentro. São ídolos que não podem fazer absolutamente nada. Quem sabe ele foi essa pessoa que no meio da dor entendeu que felicidade só em Cristo Jesus, somente no Deus dos deuses. Versículo de número 5. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Está aqui o testemunho de gente que confia em Deus. São tantos os benefícios que eles não podem ser contados. Sabe quando você está contando e chega numa quantia grande, você se perde todo, aí você tem que começar de novo? É mais ou menos isso que acontece na vida de quem serve a Deus. Tem livramento, tem amor, tem carinho, tem acréscimo de fé. Tem Deus fazendo algo dentro da nossa família. Existe um Deus que está mexendo na nossa saúde. Existe um Deus que está mexendo na nossa capacidade de intimidade com Ele. Olha quanta coisa boa. Eu já nem lembro de todos que eu acabei de dizer aqui. Eu tenho que recomeçar. São tantos os benefícios que eu não consigo aqui dizer duas vezes o que eu disse aqui a respeito de algumas bênçãos que estão disponíveis e estão em curso nas nossas vidas. Versículo de número 6 diz assim: Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Pelo contrário, tu me destes ouvido para ouvir. Olha só que interessante isso, né? Na religião, nós temos o entendimento de que quanto mais você faz, mais você agrada a Deus. E não é assim. Na religião cristã, não é assim. Não é pelo mais fazer. Não é isso. Não tem a ver com aquilo que eu faço. Tem a ver com aquilo que eu sinto. E através desse sentimento, dessa sensação, dessa certeza que existe dentro de mim, eu não preciso movimentar as minhas mãos para chamar a atenção de Deus. Eu só preciso ser aquela criatura que Ele quer que eu seja. Ele veio morar dentro de mim para que eu seja melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Para que eu possa entender que a vida, ela se baseia em ajudar outras pessoas. Esse é o legado que eu quero deixar. É que as pessoas lembrem de mim mesmo depois de eu ter ido embora. Não pelas coisas que através de atos mostrei que pertencia à religião. Não, eu quero ser um amigo das pessoas. Eu quero ser alguém que possa ajudar nos momentos mais difíceis. Eu quero ser um suporte de palavra para quem está acabado, para quem se sente completamente destruído. A religião, ela pratica, ela se esforça para que através dos próprios atos as pessoas que a ela pertencem possam ser notadas pelas outras pessoas. Não, eu não quero ser conhecido porque carreguei uma Bíblia debaixo do braço. Eu quero ser conhecido, lembrado, porque eu perdoei quem me fez o mal, que eu abracei quem queria a minha falência, que eu pude ser uma bênção para as pessoas que queriam me destruir porque estavam sendo usadas pelo mal e nem sabiam disso. Eu quero que o meu nome seja comentado mesmo quando eu não existir mais, que eu fui uma pessoa que fiz a diferença na terra. Veja que aqui no finalzinho, pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir. Eu quero ser uma pessoa que tem ouvidos para ouvir. Nada mais interessante e importante do que ter
ouvidos para ouvir a voz de Deus. Versículo 7 diz assim: e por isso respondi, aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da lei. Veja que não é o que eu faço, é o que eu ouço, e é o que eu faço com aquilo que eu ouço. É a diferença que eu vou fazer, porque agora eu tenho ouvidos que ouvem a voz de Deus. Você sabia que existe uma quantidade quase que infinita de gente que tem orelha, mas que não tem ouvido? De gente que ouve tudo por aí, conselho de gente ímpia, que se assenta na roda dos escarnecedores, que se satisfaz com a miséria vinda das outras pessoas, mas não conseguem ouvir a Deus. Você já ouve essa palavra há anos e até agora você não foi liberto. Você já ouve essa mensagem já faz tempo e você já deveria ter essa condição de ter esse ouvido que Deus dá, de ouvir. Agora, cuidado, né? Já disse por aqui também, escutar é diferente de ouvir. Todo ouvido escuta, a menos que ele seja completamente surdo. Ouvir significa que aquilo que você está escutando está entrando dentro de você e está mexendo no centro das tuas decisões. Não adianta também só ouvir, entrar dentro do coração e ficar ali. Isso tem que ser transformado em atitude. Tem que ser potencializado em ações que vão dignificar, glorificar e majestificar o nome do nosso Deus. Versículo de número 8. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Que bonita essa composição, né? Essa música. Salmos são músicas. Que bonito. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Nem sempre era assim, não é? O que nós fazíamos lá atrás não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Só que daí ele chegou, entrou na nossa vida e hoje é prazeroso. Por isso que eu falo para as pessoas, quando eu as convido para entregarem suas vidas a Deus, eu ouço o que delas? Ah, pastor, mas eu fumo, mas eu adultero, eu faço coisas erradas, eu furto, eu roubo. Vem do jeito que você estiver, porque é a palavra de Deus que vai fazer em você o que ninguém tem condições de fazer. Sistema prisional não vai corrigir você, psicólogo, às vezes o psiquiatra também não. O que pode fazer a diferença na sua vida, transformar você de maneira que você, com Deus, largue toda essa miséria, e aí você vai entender o que esse versículo está dizendo. Agora eu tenho prazer em fazer a sua vontade. O meu prazer era maconha, era cocaína. O meu prazer era sair e pegar todas as mulheres que eu encontrasse pelo caminho. O meu prazer era esse. Só que daí você tem um encontro com Deus, e aí você vai dizer, como está dizendo aqui o salmista, né? Eu tenho prazer em fazer a sua vontade. Ó meu Deus, eu guardo a tua palavra no meu coração. Que lindo isso, né? Versículo de número 9. Eu tenho que parar aqui em algum momento, que já deu meu horário aqui, ó. Então eu vou ler o último, tá? Ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia de que tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Que lindo. Está aqui o resultado de uma vida frutífera. Ele experimentou a libertação, mas agora ele tem uma missão. A missão de propagar a santa, gloriosa e bendita palavra de Deus. Porque assim acontece mesmo na nossa vida espiritual. A gente chega na presença dele como quem está trancado dentro de um quarto, dentro de uma UTI, todo arrebentado, correndo risco de vida espiritual. Só que daí ele vai nos tratando. Ele é o chefe da UTI. Ele entra, ele vai nos medicando, ele vai nos transformando, vai nos levantando. Da UTI a gente vai para o quarto, a gente já melhora. E é tudo gradual. Deus também não transforma de uma hora para outra, é gradual também. Deus não cura de um momento para o outro, não normalmente. Ele vai tratando aqui, vai tratando ali, quando vê a pessoa está liberta. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, chegamos assim, todo arrebentado. Só que agora, nós recebemos alta no mundo espiritual e nós estamos aqui com essa missão, a missão do salmista. Senhor, eu contei a boa notícia é que o Senhor nos salva. Bom, eu estou aqui falando que Jesus salva.
Eu estou fazendo a mesma coisa que o salmista. Você também pode fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, o salmista e eu, contando que existe um Deus pronto a te libertar, que existe o Filho de Deus pronto a salvar a sua vida e se transformar em seu Senhor, para mudar completamente a sua história. Então, de tudo que eu te falei aqui, eu quero me apegar a essa última parte aqui. Eu te anuncio um Deus que salva. Só que já te anunciaram 1 milhão de vezes esse Deus que salva. Eu estou te anunciando mais uma vez. Toma uma decisão. Tenho certeza que depois dessa decisão, a tua vida vai ser completamente outra em Deus. Uma bonita canção e na sequência eu volto junto para finalizarmos a programação de hoje com oração. Até daqui a pouquinho. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti.
Sim. Bendito Deus e eterna rocha sobre a qual os nossos pés estão firmados. Te exaltamos para sempre, Deus, para sempre, porque faremos isso enquanto estivermos por aqui, mas vamos continuar a fazendo depois que formos embora para as mansões celestiais, para neste âmbito, neste lugar habitarmos, aí sim, de maneira eterna. Eu te agradeço pela vida eterna, mas te agradeço também pela minha vida aqui. Nem sempre foi assim, alvo de agradecimento a minha vida, porque ela foi muito triste, especialmente na primeira metade dela. Mas eu quero lhe agradecer que o Senhor, depois que entrou no meu viver, modificou tudo. Hoje eu tenho vontade de viver e de viver para ver aquilo que o Senhor ainda tem para fazer na minha vida, para fazer na vida dos meus. Te agradeço a minha saúde, a saúde das minhas mulheres, da minha esposa e também das minhas 3 filhas. Te agradeço pelo trabalho que o Senhor me deu para fazer aqui na Rádio Gospel Capital. Te agradeço também por cada ouvinte, por cada irmão em Cristo, por cada pessoa que ajuda e é ajudada. Porque é assim, meu Pai, que nós nos locomovemos, um ajudando ao outro. Esse é o conceito de igreja, de família, que ninguém está sozinho enquanto tiver um irmão em Cristo por perto. Somos elos de uma poderosa corrente que nos abençoa, que faz da gente um povo diferente nessa terra. Eu quero lhe agradecer, meu Deus, por tanto, por todas as coisas, por tudo e por tanto. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo agora, no Brasil ou fora do Brasil. Que o Senhor possa mostrar o caminho, e creio que o Senhor já começou a fazer isso, quando nos pediu hoje paciência. Quando o Senhor nos pediu paciência, eu entendi, meu Pai, que talvez demore um pouco mais, mas que enquanto demora, ou tem essa sensação de demora, de atraso, coisa parecida, a gente está aprendendo, a gente está recebendo subsídios espirituais do Senhor para poder, meu Pai, seguir adiante na nossa caminhada. Viver é uma aventura, não é nada fácil. Eu imagino, meu Deus, como estão a vida das pessoas que não te conhecem. O Senhor nos deu essa oportunidade. Estamos aqui hoje, Senhor, debaixo desse senhorio, nos submetendo ao Senhor, porque Tu és aquele que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida, quando ainda nós nem existíamos. Foi cravado no Senhor todos os pecados da humanidade, para que hoje eu pudesse estar aqui, na frente dessa câmera, atrás desse microfone, comunicando verdades, e aqui, Deus, participante de uma grande comunidade de fé, também através da minha instrumentalidade, da forma como posso ajudar pessoas que estão tão desorientadas. Tem gente que desceu numa velocidade tão grande a ladeira do pecado e agora não consegue mais encontrar o caminho de volta. Sozinha essa gente não vai conseguir. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui hoje para interceder por essas pessoas e também para pedir pela nossa própria vida, colocar aqui diante do Senhor todas as nossas demandas também. Somos carentes do Senhor. Também estamos precisando, meu Pai, que o Senhor haja em determinadas situações na nossa vida. E embora o Senhor nos tenha pedido paciência hoje, isso não elimina o fato de que eu posso pedir o milagre urgente, que eu posso insistir com o Senhor, pois a sua palavra também nos diz que quando nós batemos, existe uma tendência, uma certeza da porta se abrir. Que enquanto nós estamos buscando o Senhor, nós temos, portanto, essa grande possibilidade de encontrá-lo. Ajuda quem decidiu não querê-lo mais. Existem momentos na nossa vida em que a gente joga tudo para o alto e que a gente decide que não vai continuar tentando. Ajuda essa menina que está nesse quarto escuro, trancada. Ajuda essa pessoa que decidiu tirar a sua própria vida
se valendo dos seus próprios meios. Essa pessoa que já não sabe mais, meu Deus, o que é alegria. Essa mulher que está dentro desse relacionamento tão abusivo e que está castigando tanto ela nesse momento. Também o homem. Tem muitos homens vivendo um verdadeiro inferno dentro do relacionamento. Que a gente possa, portanto, se valer do caminho correto para continuar fazendo o que precisa ser feito para poder tocar o que a gente tanto deseja. Eu também oro por todas as pessoas que estão passando por um momento difícil na saúde. Gente que está desenganada pela medicina e gente que está convivendo com uma doença que, segundo a opinião médica, vai levá-la embora desse mundo. Nós oramos por cura agora, nós oramos por milagres, que os cegos enxerguem, que os mudos ouçam, que os surdos possam ouvir e que os mortos possam ressuscitar. Nem que seja, meu Deus, dessa morte espiritual, desse sepultamento que já aconteceu há muito tempo na vida dessa pessoa, que não a deixa mais acreditar que existe um Deus no céu, pronto a fazer, a surpreender. E todas essas coisas eu te peço, e desde já as agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, mais um programa que se termina, né? Fico bastante feliz, mais um ciclo concluído aqui. Boa tarde, meu pastor, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Irmão Cláudio, lá de Mato Grosso, ouvinte número 1 aqui da rádio, praticamente, né, irmão Cláudio? Deus possa abençoá-lo aí, em cima desse trator. Um homem que trabalha com tanta alegria e que é um exemplo, tenho certeza que é. Quem sabe um dia eu visite o Mato Grosso e a gente possa se encontrar num culto abençoado para dar glória a Deus juntos, tá bom? É isso daí. Fica com Deus também. Amados, antes de terminar, se você puder ajudar a Rádio Gospel Capital, hoje tem boleto vencendo. Ajude a programação a se manter no ar. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Mas Deus tem abençoado pessoas para que essas pessoas possam replicar essas bênçãos aqui na rádio. E sabe o que eu vejo na vida das pessoas que abençoam a Rádio Gospel Capital? Elas são abençoadas. Elas têm uma razão para prosperar nesse mundo. Elas ajudam a Rádio Gospel Capital. Ajude por amor. Ajude porque você quer que mais pessoas, além de você, continuem a ser abençoadas através dessa programação. Nós temos o nosso projeto social também, Paz para Todos. Estamos abençoando um sem número de pessoas na comunidade aqui do Jardim Dona Sinhá, que é uma região bastante carente da nossa cidade, da cidade de São Paulo. Fácil não é. Às vezes a gente fica até com vontade de, será que não é melhor parar e tal? Só que daí vem a voz de Deus, não pare, não pare, não pare. E aí a gente está aqui de novo. Será que você pode nos ajudar com qualquer quantia? Tenho certeza que vai, somada a outra, poder aqui nos ajudar a tocar os nossos projetos. Chave Pix celular, se você se comove, se você quer fazer parte desse projeto tão bonito que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Chave Pix é celular, tá? 11 9 6767 3553. 11 9 6767 3553. E é isso. Quer saber do projeto? Quer que eu te mande as fotos? Então me dá um toque aqui pelo WhatsApp da rádio, que também é o 11 96767 3553. E aí eu provo para você tudo aquilo que está sendo feito através dos nossos esforços aqui, tá bom? E é isso, sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer. A Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até mais, pessoal. Em meio aos meus irmãos,
eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem